Recording starting. Bom. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um... Agora sim, devem estar escutando melhor, né? Estava lá em cima o microfone. Bem-vindos a mais um evento da comunidade Salesforce User Group Brasil, português virtual. Com grande satisfação, nós estamos aqui trazendo mais conteúdo brasileiro para ser divulgado e também para a gente poder aprender mais, né, com pessoas que o Fernando fazem pelas comunidades, pelas empresas desse ecossistema Salesforce. Primeiramente, não, né, obrigado a todos pelo tempo, obrigado ao Fernando aí pela agenda dele, é difícil pegar o rapaz aqui, mas ele abriu um espaço aí para poder falar sobre os produtos que a empresa dele tem. Então, muito obrigado primeiramente, Fernando, aí pelo teu tempo, tudo, pela tua disposição, pelo que você vai compartilhar com a gente, né? E segundo aí, pessoal das comunidades, muito obrigado aí por, depois das 6, né, estarem no extra tempo aí assistindo a gente aqui. Bom, primeiro, eu que agradeço pelo convite. Acho que é uma honra estar participando de mais um evento de comunidade. Já participei de outros, mas sempre uma honra poder participar e trazer conteúdo para o pessoal, né? Boa. Bom, pessoal aí, acho que todo mundo já me conhece, né? Ou pelo menos me viram alguma vez na vida aí falando, né? Mas aqui estão meus dados, né? Mauricio.silva, falando sobre Salesforce.com, tem o canal do YouTube lá, DVLPRBR, que é o desenvolvedor sem as vogais, e daí o BR do Brasil. E também tem o podcast, né? O falando sobre Salesforce, tanto na Apple Podcasts, Spotify e na Amazon. O do YouTube eu tirei, que deu alguns probleminhas técnicos lá, e até cantando a bola, logo o Fernando vai estar também num episódio lá, falando sobre a carreira dele, ele Fernando Souza, não muito da empresa, como vai ser hoje, né, das aplicações da empresa, mas falando sobre a carreira dele. Muito interessante, pessoal, não é porque ele está aqui ao vivo com a gente, mas é muito interessante essa parte, essas pessoas que estão começando a vir nesses podcasts para falar um pouco mais da vida, né, e de como eles entraram nesse universo Salesforce. Então, o Fernando é uma das pessoas que me deram a honra de participar do podcast, e logo o episódio com ele vai estar aparecendo por aí. Lembrando que sempre, toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, horário do Brasil, tem um episódio sendo lançado no podcast, falando sobre Salesforce. Beleza, pessoal? Opa! Tadá! Hoje nós temos também as pessoas que estão participando desse evento, né, que estão inscritos e fizeram um check-in, eles vão estar concorrendo a uma certificação, um voucher de certificação Salesforce. Isso não é todo dia que a gente tem, né? O bom que é hoje e na sexta-feira, então eu consegui mais voucher aí para o pessoal também poder cada vez mais estar se certificando nesse universo Salesforce. Então, hoje e sexta-feira. Mas é para quem quem acessou e tá vendo aqui. No nosso podcast a gente falou sobre certificação, então Isso. Mais uma razão para quem quer uma certificação escutar o podcast. Isso aí. E agora, né, nosso caríssimo amigo Fernando, eu vou parar de dar o sharing aqui, Fernando, e você pode dar o sharing aí que vai, todo teu. De novo, muito obrigado aí pelo teu tempo, eu sei que a gente está tentando agendar isso há um bom tempinho, é difícil, né, a pessoa empreendedora aqui no Brasil, ela tem que correr para tudo que é lado, e o Fernando, ele já faz um tempo que eu acompanho ele, né, tanto no canal do YouTube dele, ele tem bastante coisas que ajudam as comunidades, falam bastante sobre o Salesforce, não é só a Soulbox, não, mas ele tem muita coisa que ajuda nós, membros de comunidade, nós, pessoas que estamos trabalhando nesse ecossistema Salesforce, a ficar mais informados. Então, pessoal, fica ligado também, com certeza você vai passar teu LinkedIn, teu canal do YouTube ou coisa assim, ou se não, caso não passe, amanhã, quando eu soltar as informações dentro
da Trailblazer Community deste evento de hoje, eu vou colocar os dados dele para o pessoal poder ficar ligado, porque tem muito conteúdo interessante no YouTube, além do que ele posta no LinkedIn. Mas aí, Fernando, beleza? Obrigado novamente e agora é contigo, meu amigo. Maravilha. Bom, já vou colocar de qualquer forma aqui no chat o link do meu LinkedIn para quem ainda não está conectado comigo, por favor, se conecte. Vamos nos conectar. Como o Maurício falou, né? Já faz um tempo que eu gero conteúdo Salesforce. Isso, a trajetória começou lá atrás, em 2017, quando eu criei um blog que chamava Soulforce. O blog ainda está de pé, mas eu parei de gerar conteúdo textual e passei a gerar mais conteúdo visual, né? Por assim dizer. E na época a ideia era, bom, se eu quero aprender mais sobre alguma coisa, por que não ensinar essa coisa, né? E aí eu me forçava a mergulhar num assunto e aprender mais sobre aquele assunto para poder criar um post no blog falando sobre determinada coisa. E vira e mexe, eu mesmo às vezes vou lá do post para lembrar alguma coisa, né? Ou eu ou alguém do meu time esbarra em alguma coisa que eu sei que eu já postei, eu falo, putz, peraí que tem um cara legal que postou um negócio aqui que vai resolver. Vou lá no blog, procuro, e alguns conteúdos acho que eles nunca perdem a validade, né? Então, sei lá, quando a gente pensa em deletar códigos de produção, né, que é algo totalmente sensível, mas que às vezes a gente precisa fazer. Às vezes tem uma classe lá abandonada, a gente quer tirar ela, então precisa fazer um destroyed package, e tem um post meu lá que eu expliquei como fazer isso, e vira e mexe, eu vou lá no post para relembrar um passo ou outro que tem que fazer, porque não é algo que a gente faz todo dia, e tudo que a gente não faz todo dia, a gente não guarda isso em memória, né? E nem acho que a gente deva guardar isso em memória. Né? O meu ponto é, eu sei onde eu tenho que buscar por aquela informação quando eu preciso. Então é o caminho que eu vou fazer. Eu não vou ficar guardando um monte de informação na cabeça que se ela não precisa estar na cabeça. Né? Então o blog também me serviu para isso, para tirar algumas coisas da cabeça e ter um documento meu ali. E depois disso, né, depois que o blog nasceu e começou a tomar proporções, comecei a gerar conteúdo em vídeo, a coisa foi ganhando mais proporções, nasceu a consultoria inicial que se chamava Soulforce. Por questões de marca e patente, a gente precisou mudar de nome, criar um novo nome, que aí sim nasceu a Soulblocks, mas na verdade teve só uma troca de nome, né? O time era o mesmo, toda a logística era a mesma. E agora eu estou voltando a gerar conteúdos com o nome Soulblocks, né? A ideia é que o nome Soulforce ele deixa de existir e acaba ganhando mais peso aqui o nome da Soulblocks. Bom, já tem desde 2019 que existe, por exemplo, o Chat2Me, que é um aplicativo que permite conectar o WhatsApp dentro do Salesforce. A história dele era basicamente necessidade de clientes, então na época, né, se a gente pensar 2019, ainda não existia o Digital Engagement, era um pedido muito grande de pessoas querendo ter Salesforce, ter o WhatsApp dentro do Salesforce. Né? Isso disparadamente, como a gente sabe, o Brasil sempre foi um campeão de WhatsApp e todo mundo queria ter o WhatsApp dentro do Salesforce. E em 2017, na verdade, eu recebi essa demanda e na época ainda não existia a API oficial, então eu comecei por conta própria, tentar fazer um robozinho ali que simulava um Android para conectar e, enfim, uma maracutaia que acabou não dando muito certo. Em um dado momento, a Meta fechou lá, na época era Facebook ainda, né, que chamava. O Facebook fechou uma das portas que permitia isso acontecer e acabou que o projeto ficou meio que abandonado. Até que em 2019 já estava, a Meta já oferecia a API oficial aberta, e aí surgiu o Chat2Me. O Chat2Me surgiu de uma POC, na verdade. Eu falei, vou tentar fazer uma POC para ver se der certo. Se der certo, eu sigo com o produto. E deu super certo e o produto está aí até hoje. Para mim, um dos meus produtos que eu tenho mais carinho assim, é o Chat2Me, porque a gente entende o quanto ter o WhatsApp dentro do Salesforce é importante para a gente do dia a dia, para o vendedor e para o cliente consumindo você. Né? Depois disso, veio o Leads2Me. O Leads2Me, que são até os três que eu vou falar hoje, né? Mas o Leads2Me também vem de uma necessidade de um cliente, e aí, no caso, era um cliente lá de fora, dos Estados Unidos, onde a dor maior era: eu estou falando aqui com a empresa Coca-Cola, mas entrou numa call, entrou o João, o Rodrigo, entrou
a Ana, poxa, mas o meu contato era só o João, e agora tem outras 2 pessoas. Como é que eu coloco isso dentro do Salesforce? Como é que eu registro isso dentro do meu Salesforce? O Salesforce não tem isso por padrão. Né? Você teria que eu criar um objeto relacionado, e aí depois, quando fizesse uma conversão, manualmente lá fazer essa conversão, e essa dor permitiu fazer esse aplicativo. Eu brinco que foi um aplicativo que eu fiz em 24 horas, eu fiz ele num final de semana, foi algo extremamente simples e rápido, e vocês vão ver depois aqui com apresentar como que ele é de fato simples, mas resolve uma dor muito comum. Né? Acho que é muito comum hoje em dia a gente agendar uma call com o cliente e quando entrar naquela call, você vê que tem mais pessoas dentro daquela call, né? Ou que você mandou um e-mail e de repente voltou alguém em cópia e tem mais pessoas no meio do caminho. E Salesforce tem hoje essa dificuldade de fazer esse tracking de forma automática, como eu digo, né? E eu acho que é uma dor que a gente consegue resolver de uma forma bem simples. E o Lead2Me é um produto gratuito, então qualquer um pode instalar em qualquer org e fazer o uso eterno. Né? O Timer2Me também veio da dor de uma empresa lá fora, e essa dor, ela é basicamente, eu quero controlar quanto tempo eu perco numa oportunidade. Né? Essa é a dor do meu cliente. Quero saber, estou trabalhando numa oportunidade aqui, hora eu tenho que ligar para o cliente, hora eu tenho que ir lá visitar o cliente, hora eu tenho que fazer qualquer ação que seja em cima dessa oportunidade, eu quero traquear esse tempo que eu estou gastando, porque no final eu quero ter um relatório de quanto tempo eu gastei naquela oportunidade ou qualquer coisa, né? Então ele nasceu de uma forma tão flexível que hoje a gente consegue fazer o tracking time ali de qualquer coisa. Eu posso, o exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui está dentro do Leads, mas eu posso colocar em oportunidade, posso colocar em contato, posso colocar em whatever, qualquer que seja o seu objeto Salesforce, você consegue colocar ele e extrair relatórios depois disso, de quanto tempo você gastou e etc. Bom, dado esse discurso, depois tem outros produtos, mas aí eu vou deixar para a gente falar um pouquinho mais deles na sexta-feira, que sexta-feira a gente tem mais uma rodada e eu vou trazer outros produtos para você. Então, já fiz um pouco aqui, né, só falando da nossa agenda, né, já fiz um pouco uma introdução, uma abertura. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o WhatsApp, e aí eu vou pedir até para vocês interagirem um pouco com o bot, eu vou mostrar ali um QR Code para vocês poderem escanear, e vou colocar um linkzinho aqui no chat também para quem tiver do celular não conseguir escanear o QR Code, não ficar aquela confusão. Depois disso, eu mostro ali o Leads2Me, fechando com o Timer2Me, e vou abrir para quem tiver dúvida, tiver qualquer pergunta, para a gente poder bater um papo junto aqui. Eu acho que o legal da comunidade é ter essa troca, né? Não é só eu, Fernando, aqui falando, ou o Maurício falando. Acho que ouvir vocês, a dor de vocês, também faz sentido para a gente ter essa troca, beleza? Bom, começando, a ideia aqui é ter uma apresentação do Chat2Me que vai gerar um lead, que vai gerar uma oportunidade. A gente vai fazer o controle ali do Lead2Me, ou seja, imaginando que eu estou falando com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, gerando múltiplos contatos e convertendo esse lead, e depois fazendo o rastreio de tempo que eu gastei nesse lead aqui, tá? Então, eu vou pedir para vocês escanearem esse QR Code. Isso aqui é basicamente um número de WhatsApp, né? Vai chamar direto o seu WhatsApp ali, e você vai conseguir mandar um oi ali, e um botzinho vai responder você e colocar você dentro de uma campanha, que no final, vou fazer também um disparo de campanha aqui no WhatsApp, e vocês vão ver toda essa mágica acontecendo. Para quem não está, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar o link direto aqui. Para quem está no celular, não ter que sair do celular para poder escanear. Até vai ser difícil, né? Teria que fazer uma mágica ali. Mas eu já coloquei o linkzinho aqui. Se você entrar nesse link, vai dar o mesmo caminho. Só mandar um oi ali que você já começa. Deu de boa aqui. Deu tranquilo aqui. Maravilha. Deixa eu ver se já temos algumas pessoas interagindo. Deixa eu ver. Na fila já esperando um atendente.
Maravilha. 1, 2, 3, 4, beleza. Tem umas 4 pessoas aqui interagindo, já dá pra gente brincar um pouco. Deixa eu... Tá. Bom, acho que já conseguiram, então vou trocar de tela aqui. Deixa eu dar um... Acho que agora vocês já estão vendo a tela do Salesforce, né? Isso aí. Maravilha. Bom, então aqui dentro do Salesforce, eu sou um atendente, né, na empresa fictícia chamada Auto Prime Veículos, e eu ainda não tenho nenhum contato, né? Um contato que eu tenho era que eu estava interagindo aqui com a Bianca antes. Por que os outros contatos não estão aparecendo ainda? Porque eu estou offline. Então, basicamente, por estar offline, não está chegando contato. A hora que eu ficar online aqui, esses contatos que estavam lá aguardando, aguarde enquanto você é atendido, foram transferidos automaticamente para mim. Então, eu tenho aqui os contatos que interagiram, né? Outras pessoas estão interagindo. E a ideia para o Chat2Me, a minha ideia sempre foi tentar fazer com que o usuário não precisasse aprender a usar a solução. Né? Então, vocês vão ver que ela tem muita cara do WhatsApp Web e de propósito, né? Para que a curva de aprendizado ela fosse o mais curta possível. Né? Bom, aqui que a garganta já está reclamando. Então essa era a ideia, sempre foi a ideia do Chat2Me, de ter uma curva de aprendizado bem minimalista, né? Então eu chego aqui, eu já sei o que eu tenho que fazer, já sei onde tem os emojis, já sei onde eu vou anexar um áudio, enviar um documento, mandar um sticker, mandar uma foto. A gente tem aqui um menuzinho de ações rápidas, isso não existe lá dentro do WhatsApp, mas eu posso também transferir isso aqui para uma conversa com uma outra pessoa, posso encerrar essa conversa, posso enviar um sussurro ou qualquer outra ação que eu queira, né? Esse menu a gente chama ele de Custom Actions porque eu posso customizar ações que são pertinentes àquela empresa. Então, essas ações aqui a gente acaba colocando em todos os clientes, porque todo mundo quer transferir conversa, todo mundo quer encerrar, todo mundo quer enviar um sussurro, né? O que é o sussurro? Seria o gerente do atendimento falando com alguém que está atendendo, mandando uma mensagem direta para aquela pessoa. Então, a mensagem não vai ser enviada para o cliente final, mas sim para o atendente que está ali conversando com, no caso, Maurício aqui, né? Aqui do lado também, um painel totalmente customizado, então, a partir do momento que eu estou num contato, essa informação aqui, ela pode ser dinâmica. Né? Isso aqui é um Lightning Component junto com um Flow Component. Então, tudo que eu consigo colocar hoje dentro de um Flow, eu consigo colocar aqui do lado, e de acordo com o contato que eu estou acessando, eu consigo ter essas informações aqui. Tá? Elas são refletidas do lado direito automaticamente. Legal que vocês interagiram, eu queria que vocês interagissem para vocês irem parar dentro de uma campanha. Então, hoje dentro do Salesforce a gente tem a campanha padrão, depois a gente vai falar um pouco do Chat2Me Campaign. Então, a gente criou uma campanha chamada Interação, e as pessoas que estão interagindo estão entrando aqui dentro dessa campanha que a gente criou, tá? Depois eu vou disparar uma mensagem para vocês aqui de agradecimento. Depois eu vou voltar um pouco ali no WhatsApp, mas eu queria então agora vir aqui para o Leads e, de novo, né, falando um pouco daquela dor aonde a gente tem mais de um contato dentro da empresa. Né? Então, estou aqui falando com a Bianca, e no meio da conversa com a Bianca, entrou o Maurício. Poxa, como é que eu coloco o Maurício aqui no meio do caminho? Não tem um campo do Salesforce padrão que permita eu colocar a Bianca, o Maurício, o Daniel, seja lá quem for, adicionando. A gente teria que criar um objeto customizado para isso e fazer isso manualmente, ou colocar aqui na descrição e depois converter manualmente, enfim, uma dor que ela existe e é comum para qualquer empresa. Então, a gente tem esse objeto customizado chamado Lead Contact.
A partir do momento que eu dou um novo contato aqui, ele parece muito com a tela de contato, e a gente consegue customizar com qualquer campo que a gente queira. Então, aqui hoje ele traz os campos padrões do contato, mas eu poderia criar novos campos aqui e depois mapear esses campos. Então, deixa eu criar aqui o Maurício Silva. Vou deixar em branco aqui, porque o resto não é. Deixa eu colocar aqui maurício@gmail.com, um e-mail fictício, para a gente ver essa migração. Então, agora eu tenho a Bianca aqui da Soulblocks como o principal contato e o Maurício como um contato secundário, tá? Uhum. Se eu converter esse lead, ele já vai aqui me criar um contato novo, Bianca, uma conta nova e também uma oportunidade nova. Né? Vou converter e vou lá para dentro da conta. Criou uma conta, não se aplica aqui, mas o que eu queria mostrar aqui dentro é o contato. Cadê os contatos? Não está relacionado? Não, você foi na oportunidade. Na oportunidade. Obrigado. Volta. Com TNA. Aqui. Agora eu tenho 2 contatos, ou seja, a migração desse outro contato que eu criei lá, ela foi automática. Ele detectou que aquele lead tinha 2 contatos, né? A Bianca, que estava atrelada ao principal, e o Maurício, e já trouxe esse contato para cá, né, automaticamente. Fernando, eu criei um campo novo e quero fazer um mapeamento. Como é que eu faço? Uma tela a única tela que você tem de configuração do List to Me é essa tela. Onde você vai vir aqui e vai falar, olha, aqui é os campos do lead, contact, né, não do lead contact, e aqui o campo do contato do Salesforce. Então, basicamente, eu vou fazendo um deparo aqui, né, para o campo CPF, eu trago aqui o campo CPF do contato, para o campo Title, trago o campo Title, e assim por diante. Se eu não quiser algum campo específico, eu consigo desligar, e se tiver algum campo novo que eu criei, eu vou vir aqui e vou configurar esse campo. Uma vez que está configurado, salvei, esse processo de conversão acontece automaticamente. Tá? Então, não tem muito segredo, por isso que eu falei que eu fiz esse app aqui em um dia, no final de semana, que eu tive o trabalho de fazer essa tela e o trabalho de fazer a trigger, que vai fazer a conversão automática. Tá? Voltando para o lead, deixa eu abrir o lead. Só uma perguntinha, uma coisa, Fernando. Ali aqui o Danilo Silva fez uma pergunta aqui, ó. Posso ler ou você quer que leia depois, no final? Vamos lá, vamos fazer agora aqui, ó. Tá. Tem qualquer fluxos de bot, exemplo, responder sim, transfere para a equipe de vendas. Se possível, fazer contato proativo, ou seja, mandando mensagem para o cliente sem o cliente chamar primeiro. Se for, qual o custo? Estou usando o WhatsApp e é meio caro. Danilo, sim para 3 perguntas que você fez ali, né? Sim, tem como você criar um bot. Esse bot que você interagiu ali, você viu que a primeira pergunta que você respondeu foi sobre LGPD, basicamente, né? Deixa eu abrir aqui a conversa. Então, a primeira pergunta já era um botão, sim, não, né? Você aceita o LGPD? Sim, aceitei, avançou. Posso te chamar de... E aí ele vai pegar o nome que o WhatsApp identificou, se não identificou nada, ele vai perguntar o seu nome. E, por fim, também botões, né? E a gente consegue interagir aqui, o bot consegue interagir com você de outras formas. Então, eu posso mandar uma lista de opções para você selecionar, eu posso mandar botões, eu posso mandar localização, eu posso mandar um contato, eu posso mandar um arquivo de áudio, ou até mesmo gravar o áudio, clicar aqui, opa, tudo bem? Ele aqui, é o Fernando, como é que tá? Que hora que a gente pode falar? E enviar o áudio. Posso mandar um PDF, um zip, qualquer tipo de anexo, um sticker se eu tiver na minha máquina, e uma foto, um vídeo dentro da conversa, tá? Fernando, Pois não? você está perto ou longe do microfone? Eu acho que eu tô usando o microfone de ouvido aqui. Tá ruim o áudio? Tá, eu não sei se é só para mim que tá meio cortando, ou vocês aí, pessoal, Leandro. Foi só no final agora também, deu uma cortada.
Tá. Talvez tenha sido a minha internet que deu uma cambaleada. Mas tá bom o áudio ou prefere Agora que... beleza. Agora tá beleza. Ah, então foi a internet que deve ter dado uma Boa. Vamos lá. cambaleada. Valeu. Então, e todo esse bot aqui de interação, ele é feito através do Flow. Então, como aqui a gente tem pessoas técnicas, né? A maioria, acho que a grande maioria é técnica, eu sei que eu não vou mostrar nada que vocês não vão brilhar os olhinhos. Mas quando uma conversa começa, ela cria um registro dentro do Salesforce. A partir de um registro, a gente consegue, então, criar um flow que vai ter uma árvore de decisão. Né? Se eu estou na etapa de LGPD, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que responder com uma mensagem X. Se eu estou numa etapa específica, o que eu tenho que responder? Eu tenho que responder com uma mensagem X. Uma dúvida. Quando eu crio essa sessão de WhatsApp dentro do Salesforce, ele armazena essa sessão no Message Session do Digital Engagement ou não? Ou Não, a gente não tem no objeto custom, está totalmente fora de Digital Engagement? Totalmente fora do Digital, você não precisa ter licença do Digital, você só precisa ter alguma licença que te dê acesso a objetos customizados. Então, pode ser uma licença de plataforma, pode ser uma licença de community, pode ser uma licença de sales, pode ser uma licença de service. Não necessariamente você precisa do digital, né? Se você já utilizar para qualquer outra coisa, ok, não vai interferir, as duas coisas vão coexistir. Mas aqui todos os objetos são customizados. Então, a gente tem o Chat.me Contact, a gente tem o Chat.me Conversation, e todas as conversas são um registro dentro do Salesforce. Valeu, obrigado. Então, isso permite a gente interagir também, por exemplo, com o Marketing Cloud. Então, imagina que lá no nosso Journey Builder, eu quero, num dado momento, fazer um disparo de uma conversa. O que eu preciso fazer é inserir um registro dentro de um objeto de conversas, dizer que a direção dele é a direção de saída e ele vai enviar aquela mensagem. Simples assim. Não tem muito mistério para fazer uma chamada aqui. E até isso que o Flow está fazendo aqui. Então, nesse Flow, basicamente, quando entra uma conversa nova, aqui no caso eu estou pegando somente mensagens de entrada, eu rodo meu Flow Trigger que vai responder, ou seja, esse reply aqui, ele vai, ele vai basicamente criar um registro de saída. Então, é basicamente uma troca de entrada e saída de conversas. E aí a gente tem as mensagens lá dos dois lados, né? De lado esquerdo e lado direito. Deixa eu ver. Então, acho que isso responde à primeira pergunta do Danilo, se pode ter um fluxo de bot. Sim, geralmente a gente tem um fluxo de bot mais completo. A gente simplificou aqui ao máximo para justamente ser algo mais rápido, né? Você não ficar passando por um monte de pergunta do bot. Eu queria que todo mundo caísse ali dentro de uma forma bem rápida. É possível fazer contato proativo? Sim. Existem duas formas de fazer, né? Aqui a gente, eu não estou com essa opção aqui, mas eu posso colocar aqui nesse menu. Nesse menu aqui eu posso colocar um adicionar novo contato e aí eu posso interagir com uma pessoa. Ou eu posso ter vamos supor que eu estou aqui com esse lead. Esse lead, tá vendo que ele não tem uma conversa iniciada, né? Porque na verdade está até sem telefone, mas se tivesse uma conversa, ela ia aparecer fechadinha, então eu não consigo começar uma conversa com essa pessoa. Eu preciso clicar, quando eu clicar, eu vou ter aqui a minha lista de templates, que aí eu posso filtrar tanto por uma palavra-chave, quanto por uma categoria específica, marketing aqui, filtrar. A partir do momento que eu clicar aqui, ele já vai enviar o template para a pessoa, e assim que a pessoa responde, a gente tem aquela janela aberta e aí eu posso interagir normalmente com a pessoa. Então, é uma forma também de você começar uma conversa, se eu tenho um lead, o meu contato. Então, note que aqui é uma visão que ela está dentro de um registro Salesforce. Eu posso estar em qualquer objeto Salesforce, desde que eu tenha um campo de telefone. Se eu tenho um campo de telefone dentro do lead, dentro do contato, dentro do case, eu consigo trazer esse componente para a tela e ali ter uma conversa com essa pessoa. E uma terceira forma, né, porque eu acho que a primeira forma seria aqui dentro, que geralmente a gente coloca um botão adicionar contato, mas eu acho que acabei esquecendo de colocar aqui. A segunda forma seria dentro de qualquer registro que tenha um telefone. E a terceira forma é através de uma campanha. Então, se eu quero enviar
um disparo em massa, né? Eu quero fazer uma campanha aqui de Black Friday, eu quero mandar para todos os que interagiram nos últimos X tempos. Eu consigo tanto ter um arquivo CSV com nome, telefone, e aí fazer um disparo, uma campanha dentro do Salesforce, e a partir daquela campanha fazer um disparo, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui no final. Tá? Então, a gente tem a campanha e aqui, agora com o bot, está caindo dentro dessa campanha. Então, as pessoas estão virando aqui um campaign member e essa campanha, na verdade, não está caindo ali, não. Deixa eu ver se eu parar isso daqui. Não, ficou lá mesmo. Então, essa campanha, o disparo dessa campanha vai fazer também enviar a campanha de WhatsApp. Tá? Então, são as 3 formas que a gente tem ali. Custos. Eu vou falar para você entrar dentro, eu vou colocar o link aqui para você. Barra preço, vou colocar aqui no chat. E ali dentro dessa calculadora você consegue, Danilo, fazer a conta de quanto você gasta mais ou menos. Né? Hoje o WhatsApp ele não cobra por conversa iniciada, então quando a pessoa interage com você, você não tem você só tem um custo quando você paga ali por cada campanha que você disparou, cada conversa que você iniciou. Tá? Agora você consegue estimar um custo ali. Acho que isso respondeu as 3 perguntas do Danilo. Se quer mais alguma, pode mandar, beleza? Vamos Show de bola. voltar aqui para o nosso lead. Acho que é Luiz de Carlo. E agora falando um pouco do time tracking, né? Número, timer to me, ele pode ter qualquer objeto Salesforce, você consegue arrastar o componente e ter um controle de tempo. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, são 3 formas de lançamento de tempo que eu estou gastando aqui dentro do meu lead. Né? Então, eu posso dar o play, a partir do momento que eu dei o play, ele começa um contadorzinho, então, dei o play, peguei o telefone, liguei para o cliente, comecei a falar com o cliente, posso aqui escrever uma nota sobre em call com o cliente, o mesmo se mostrou interessado em... E aí apareceu um outro pop-upzinho aqui que foi salvo, porque de tempos em tempos ele vai salvando, para a gente não perder nenhum dado que foi escrito aqui. Né? Um novo produto. A partir do momento que eu dar o stop, ele vai gerar um registro novo aqui para mim. Eu posso dizer, aí se eu quiser fazer controle, né, mas eu posso dizer o que é billable, o que não é billable, né? Porque eu posso ter algo que eu quero cobrar do cliente. Então, tudo que fosse cobrado do cliente, eu marcaria aqui que é billable, que é cobrado, né? Ah, não, mas eu estou aqui entrando numa call com o cliente que eu não vou cobrar. Eu deixaria ela em branco. Então, são possibilidades. Aqui, se eu der o stop, ele vai parar o timer. E a gente também consegue colocar o timer aqui na barrinha inferior, para quem gosta de usar service, por exemplo, né? E eu consigo ver todos os timers que estão rolando, que não necessariamente eu preciso ter um único timer. Eu poderia estar aqui em outro lead e também ter um timer rolando. Eu também comecei uma conversa aqui, e aí automaticamente já brota ali uma outra conversa. E aqui eu tenho tanto a opção de parar, quanto ir para o registro, né, porque agora eu já estou na Tereza, né, se eu clicar aqui, ele já vai me jogar no registro do Luiz. Acho que a minha internet está meio capenga hoje mesmo. Aí aqui eu posso tanto dar o stop por aqui, ou também posso dar o stop aqui pelo menuzinho lateral. Né? Posso dar o stop por aqui, posso mudar para billable. Então, não necessariamente preciso interagir só aqui, posso interagir através do sidebar aqui. Então, eu vou parar a Tereza, fiquei só com o Luiz, é o que eu estou trabalhando. Vou parar ele aqui também. Então, essa é uma das formas de interagir.
E a partir do momento que eu parei, ele vai criar um novo registro aqui. Então, se eu olhar aqui os registros criados, vai ter esse último aqui que eu criei agora. E a partir desse registro, a gente tira relatórios. E a gente tem o ID do registro que interagiu. E por que eu tenho esse lookup aqui, né? Como é que funciona? Eu tenho esse campo de ID que qualquer página que eu colocar, ele vai gravar. E a partir do momento que eu tenho um lookup no meu objeto de timer, ele já gera um lookup automático para dentro do registro. O que vai facilitar a gente tirar relatório, quero filtrar todo mundo todos os times tracking do Luiz, né? Não preciso saber o ID dele, eu vou direto no registro e assim sucessivamente. Voltando aqui para o Luiz, a outra forma seria uma forma manual, né? Então, eu estive ontem no almoço com o Luiz, então vou colocar aqui almoço com o Luiz. Foi ontem e eu gastei 1h30. Aqui eu vou escrever de forma textual, né? 1h30. Salvei, ele vai gerar um novo registro de 1h30. E a terceira opção é através de um range. Então eu posso colocar aqui também em ligação. O teclado tá bugado. Fiz ligação. Aqui eu consigo falar quando, né? Ligação dia 6, que foi das 18h30 até as 19h30 aqui, colocar 19h35, por exemplo. Essa é a terceira forma de criar um registro de timer que atualizar, porque tem o cachezinho do Salesforce, os dois registros foram criados. E a partir daqui, a gente brinca criando relatório, criando dashboard, criando... Deixa eu ver se a gente tem algum dashboard aqui, eu acho que não temos. Depois para verificar. Não, aqui está só o dash do chat humano. Mas a gente poderia ter um dash aqui mostrando de quantas horas eu gastei em determinada oportunidade, tempo eu gastei com determinado segmento, se eu quisesse, por exemplo, controlar ali, né? Eu gastei mais tempo em leads ou mais tempo em oportunidades? Também conseguiria fazer relatórios aqui para trazer tudo isso. Tá? Então, o timer também é como vocês dizem, bem simples, né? Não tem muita configuração. Trabalho se eu quero colocar isso, lead, posso querer controlar a oportunidade, posso querer controlar o tempo que eu gasto numa conta, num contato, ou em qualquer outro objeto custom que a pessoa tem. Então, o administrador tem que saber onde ele quer colocar. Colocar isso lá dentro é muito simples. Eu acho que qualquer pessoa que já fez uma Salesforce não vai ter nenhuma dificuldade de fazer isso. A gente tem aqui o nosso objeto timer tracking. Eu vou pegar esse cara, arrastar para cá. A partir do momento que eu arrasto, não tem nenhuma configuração, né? A partir do momento que eu arrasto, já está disponível aqui para esse objeto o rastreio de tempo. Se eu quiser que o lookup funcione, aí eu tenho uma tarefa um pouquinho maior, que é criar um lookup dentro do nosso objeto time tracker. Então, mas nada que nenhum administrador não tenha feito isso antes. Né? Basicamente, editar o objeto aqui e vou criar um lookup novo, assim como a gente tem um lookup aqui do leads e da oportunidade, poderia criar um lookup para a conta e a partir desse momento ter ali os registros apontando automaticamente para a conta. Eu preciso criar uma automação para poder preencher o lookup automaticamente? Não, isso já está acontecendo por debaixo dos panos. A partir do momento que você coloca o componente em um objeto de registro, o ID do registro já é passado para o componente, que é automaticamente gravado naquele campo o related ID, e aí a gente identifica qual é o objeto e já cria a relação aqui automaticamente. Tá? Então, ele acha qual campo ele tem que preencher automaticamente de acordo com o ID. Você não precisa criar nenhum processo automatizado. Você precisaria criar, se você quisesse fazer algo mais avançado, do tipo
Se eu tiver mais de um timer rodando ao mesmo tempo, eu quero que pare todos, ou pare o anterior. Ou se eu deixei um timer rolando e esqueci, eu quero que você pare quando chegar às 18 horas. São automações que dá para fazer dentro do processo de flow, de automação com flow, né? E o objeto ele é bem simples. A gente tem aqui a hora que começou, a hora que acabou e o forma que calcula o tempo do final para o inicial. E a partir desse total de time tracking aqui, a gente consegue criar relatórios sobre isso. Então, de novo, né, sem muito mistério. E o timer também é gratuito, ele só não está disponível na App Exchange, se você procurar lá, Timer to Me, porque ele está naquele processo que a Salesforce tem que aprovar o código. Mas eu já consigo disponibilizar para vocês um link para vocês poderem instalar na hora de vocês, é um pacote gerenciado, então vocês conseguem instalar e brincar sem problema nenhum. Eu vou, me lembra de até o final pegar esse link e colocar aqui para vocês, tá? O que mais? Bom, vamos voltar lá para o chat room. Eu acho que o que eu queria mostrar mesmo não vou conseguir efetivamente, porque eu acho que algum errinho aqui, as pessoas acabaram não entrando todo mundo aqui. Só algumas pessoas aqui dentro. Mas não tem problema, dá para mostrar essa campanha com as pessoas que estão ali. A gente tem, então, de novo, né, duas formas de disparar uma campanha. Eu posso disparar uma campanha através de uma campanha do Salesforce, ou seja, cria uma campanha Salesforce, tem um fluxo que vai jogando lead, contato para dentro dessa campanha, e a partir dali eu quero fazer um disparo de uma campanha do chat me, eu parto de uma campanha que já existe. Um bônus para vocês, para quem está aqui, que a gente tem um e-book de boas práticas para disparo de campanha de marketing hoje. Depois eu vou deixar o link aqui para vocês escanearem e pegarem esse PDF falando sobre boas práticas de campanha dentro do WhatsApp. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Por exemplo, não é uma boa prática você ter uma lista enorme de telefones que você nem sabe de quem é, você nunca interagiu, e você disparar uma campanha. Então é boa prática. Fernando. Isso, pode falar. Desculpa te interromper aqui, eu acho que o tá cortando agora aí. Tenta, você, não vai dar. Eu ia falar para você desligar teu vídeo, só que daí vai cortar a transmissão do coisa. Deixa eu colocar de áudio aqui para a gente ver se melhora. Peraí. Beleza. Você me escuta? Perfeito. Melhorou? Nossa, 100%. Eu acho que, pessoal, também aí, Elcio, Eli... Nada como usar um microfone, né? De verdade. Bastante. Aham. Aqui tá o... Maravilha. Deixa eu voltar para cá. Então, de novo, né? Fazer um disparo de campanha fria não é recomendado, porque quando a gente tem um número oficial da meta, né? Usando o WhatsApp API, você começa com um número de contatos que você pode mandar por dia. Então, começa ali com 1.000, isso vai aumentando conforme você vai fazendo disparos. E você tem um status de como está a sua conta. Então, imagina você fazer um disparo aqui para 1.000 telefones que você nunca interagiu e essas pessoas saírem tudo bloqueando o seu número porque você está fazendo um spam. Isso vai abaixar a sua reputação, vai te penalizar de certa forma, fazendo com que você fique mais restrito a mandar uma campanha. Então, a nossa recomendação em boas práticas é que você, de fato, faça uma campanha com números que são verdadeiros, né?
Então, um exemplo que você poderia usar um CSV. Imagina que a gente está num evento aqui presencial e as pessoas se registraram nesse evento e no final do evento, eu como parceiro recebo uma lista das pessoas que estavam lá. Então, eu estou interagindo com você, mas com algo que você está ciente. Né? Então, eu posso te mandar opa, obrigado por ter participado do evento XYZ, foi um grande prazer receber você no nosso stand, etc, etc. Então, a pessoa está recebendo aquilo, ela dificilmente vai marcar como spam. Não quer dizer que ela não pode marcar, ela pode. Mas eu acho que a chance dela marcar como spam algo de que ela de fato estava lá, presente, participando, é muito menor do que você simplesmente pegar uma lista fria e sair fazendo esse disparo, né? Então, de novo, depois aqui no final vai ter um e-book para vocês baixarem e pegar outras dicas ali de boas práticas para marketing, tá? Então, eu vou fazer o disparo dessa lista, dessa campanha aqui. A gente tem 4 nomes aqui. O Maurício, esse aqui não vai entrar, né? Porque foi aquele lead que eu criei. Mas vamos lá. Então, dentro do Chat2Me Campaign, a gente tem esse botão mágico aqui, que a gente chama de Chat2Me Campaign Wizard. E a ideia é ele facilitar a criação através de etapas, né? Daria para fazer criando um objeto padrão Salesforce? Daria. Mas acho que daria mais trabalho do que fazendo um disparo em si. Então, aqui eu tenho 2 formas de enviar. Eu posso enviar tanto através de uma campanha de Salesforce, como através de uma lista de contatos. Eu vou colocar como uma campanha. Aqui é quem vai enviar essa campanha, né? É o bot que está enviando, quando a pessoa responder, ela vai interagir com o bot, ou eu vou fazer uma campanha, eu atendente, quando as pessoas responderem, elas vão cair direto comigo. Então, eu vou fazer esse cenário aqui, e eu vou seguir naquela campanha de interação, que eu vi que tem alguns contatos, e steps é uma forma que a gente tem dentro do bot, né? Dentro de todo o fluxo de conversa, para a gente dizer em que etapa a pessoa está. Então, eu poderia fazer um disparo de campanha e quando a pessoa respondesse, ela caísse numa árvore, uma das árvores do bot. Ou eu posso fazer com que ela responda e ela caia direto com o atendente que mandou essa campanha. Então, eu colocaria aqui em atendimento, que é o step que eu sei que a pessoa está conversando com alguém. É o que eu vou fazer. Se eu deixasse sem esse step, quando a pessoa responder, ela vai cair no bot, porque o bot vai entender que ela não conversou com ninguém ainda, e aí ela vai seguir as etapas do bot. Tá? Próxima etapa aqui, eu tenho que selecionar um template. O que é o template? Quando a gente tem o WhatsApp oficial, a gente tem, usando o API, para eu começar uma conversa com alguém, eu tenho que ter um texto aprovado pela Meta. Eu não posso ter um texto apelativo, porque a Meta vai barrar. Então, você tem algumas restrições ali de como começar uma conversa. E, de novo, boas práticas que você vai encontrar no material que eu vou compartilhar com vocês depois. E aqui eu vou selecionar qual campanha, qual template eu quero iniciar para essa campanha. Eu vou colocar aqui o template de interação. Aqui eu vou fazer o mapeamento dos campos. Então, note que, automaticamente, a gente já fez aqui do telefone, do nome e do último nome. Esse meu template, ele tem uma variável que é o nome da pessoa. Então, essa variável chama body1 dentro do meu template e eu preciso falar quem é esse campo aqui que vai preencher esse body1. Então, no meu caso, era olá, fulano, obrigado por ter interagido com a gente. Então, eu sei que é o nome da pessoa que eu vou usar, que é o first name. Essas colunas aqui, elas são lá do Campaign Member. Então, o Campaign Member tem todos esses campos, eu vou pegar lá do Campaign Member. Se eu tivesse seguido com a opção de um CSV, ele mostraria aqui para mim as colunas do CSV. Então, eu teria que mapear com cada uma das colunas do CSV o que eu quero enviar. Tá? E, terceiro e último passo, eu tenho aqui, se eu quero mandar agendado, e aqui eu vou colocar para quando eu quero enviar, então pode ser para qualquer data futura, né? Tenho aqui uma campanha que eu quero que ela dispare amanhã, 10 horas da manhã. Então, basicamente, a pessoa ia selecionar aqui amanhã, 10 horas da manhã, quando fosse mais ou menos 10 horas, né? Porque isso aqui, na verdade, vai disparar um flow trigger que vai fazer o disparo. Como a gente sabe,
dentro do Salesforce, batch, trigger, kill, ela demora alguns segundinhos para rodar. Então, poderia ser que ela saísse 10 e 1, mas é mais ou menos esse horário que ela vai iniciar, né? Nunca antes das 10 e nunca tão longe das 10. E eu posso fazer o envio imediato, que nada mais, nada menos, eu estou falando para o sistema, olha, envia agora, né? Dia 12 do 11 de 2025, às 19h55 e 30 segundos, e aí ela vai fazer esse disparo imediatamente. Vou fazer esse disparo. A partir do momento que eu faço disparo, eu caio aqui para a tela de campanhas. Eu vou pegar essa última aqui, que foi a que a gente acabou de fazer. Aqui eu tenho todas as configurações que eu falei que daria para a gente fazer na mão, mas não convém, né? Ela ainda está agendada, ó. Então, por mais que eu coloquei enviar agora, ele agendou para ela ser enviada exatamente agora. Então, ela vai ser processada, vai demorar uns segundinhos para processar. Ó, já fez o envio, então ela já saiu aqui de enviando e foi para enviado. Já tem aqui o status de enviado. Ela não é setada completed automaticamente, ou seja, alguém que está interagindo com essa campanha que vai vir aqui vai dizer que ela já foi completa ou não, né? E aí pode ter N critérios para essa campanha ser completa. Ah, eu quero que 80% abra para considerar que ela é uma campanha completa. Ah, eu quero que, a partir do momento que eu fiz o disparo, ela está completa. Então, o completed aqui é mais uma ação manual sua do que um processo automatizado, mas também daria para um administrador automatizar isso, né? E aqui dentro do Dash, a gente tem alguns números interessantes. Então, eu tenho quantas foram enviadas, quantas foram entregues, quantas foram lidas. Então, já tem aqui alguém que já leu a mensagem que foi enviada e quantas foram rejeitadas, né? Aqui é um gráfico interessante, porque e vai cair muito naquilo, né? Se eu tiver uma lista fria, a chance são que esse reject aqui seja grande. Esse reject, ele não quer dizer que a pessoa lá do outro lado te colocou como bloqueado. Não, quer dizer que ou o número não existia, ou estava com DDI errado, enfim, algum problema com o número efetivamente, do que com um bloqueio em si, né? Mas o mais importante aqui, eu diria que é o delivery, porque o read nem todo mundo vai habilitar aquela opção de mandar os 2 tiquezinhos azul, né? Algumas pessoas parece que tem toque de dizer que leu a mensagem, então nem 100% das suas mensagens vão chegar como lidas. Tá? Então pode ser que você tenha a maioria aqui delivered, que isso aqui você sabe que foi entregue, né? Que é basicamente os 2 tiquezinhos cinzas, né? Mas dentro do Chat2Me, a gente tem essa interação completa, né? Então, note que aqui o Maurício, ele é uma pessoa normal que habilita lá o entregue, então a gente sabe que essa mensagem foi entregue para o Maurício, porque tem aqui o chiquezinho. Ah, o Maurício estava lá sim, era o Maurício certo. Foi enviada a campanha para você, chegou aí, né, Maurício? Show, chegou assim, já respondi aqui. Maravilha. Então, são, de novo, né, formas de interagir com o contato aqui. E a gente basicamente recebe todos os tipos de mídia suportada hoje dentro do WhatsApp. Então, eu consigo interagir com emojis, mandando aqui um reaction, eu consigo receber essas reações de lá para cá também, eu consigo receber um sticker, eu consigo enviar um sticker, eu consigo receber um arquivo de áudio, eu consigo mandar e receber um arquivo de áudio, consigo escutar em 2x também, né? Não necessariamente só em 1x normal, né? Tem algumas pessoas que gostam de escutar ali em 2x, então a gente tem o player aqui que permite a gente escutar em 2x também. Uma pergunta, Fernando. Aqui o Michel postou aqui. Ó. Posso usar o mesmo número que tem... eu não sou expert em WhatsApp, né? Então, posso usar o mesmo número que eu tenho configurado no Marketing Cloud dentro do Chat2Me? Não. Por quê? Porque o número do Marketing Cloud está conectado num BSP. E a gente vai ser um outro BSP, né? Então, seria um outro player usando o seu número. Então, o número não pode estar em mais de um lugar. Diferente do WhatsApp normal que a gente usa, o WhatsApp Business, que você consegue estar mais de um dispositivo, o WhatsApp API ele só consegue estar, entre aspas, né, em um dispositivo,
né, que no caso seria um software. Né? Então, você não conseguiria usar o mesmo número do Marketing Cloud, teria que ter um número específico para o Chat2Me, para você usar dentro do Chat2Me, ou você poderia também usar o Chat2Me dentro do Marketing Cloud, isso é possível. E aí você faria o disparo de campanhas ou interações com o seu Journey Builder, não através do Marketing Cloud, mas através do nosso objeto custom aqui. Então, você teria, entre aspas, a mesma experiência, mas de uma forma diferente. Né? Então, você conseguiria usar dentro do Marketing Cloud, mas você não usaria a mesma conexão lá do Marketing Cloud. É um pouquinho diferente. Boa, obrigado. Bom, acho que com isso a gente acabou passando pelos 3 aqui, né? Vimos um pouco do WhatsApp, não me aprofundei 100% aqui, senão essa demo ia ficar eterna. Mas quem tiver curiosidade de conhecer mais, pode me mandar uma mensagem que a gente agenda uma demo ali. Entra no site da Soulblocks, lá dentro você vai conseguir interagir com o nosso bot. Lá vai ter mais perguntas, vai perguntar qual produto você quer, se você tem Salesforce, etc. Então pode interagir lá com o WhatsApp da Soulblocks. E aí a gente agenda uma demo para você conhecer o produto mais a fundo. E passamos pelo Leads2Me, de novo, se você entrar na App Exchange e procurar Leads2Me, leads2.me, você vai encontrar lá para você poder instalar. E como prometido, eu vou mandar o link aqui do Timer. Deixa eu só pegar ele aqui na minha... Timer... Então, coloquei aqui no chat a última versão do Timer, que é 1.3. Você consegue, através desse link, instalar. Se você quiser instalar ele numa sandbox, ao invés de login.salesforce, só você trocar para test.salesforce, e você consegue instalar numa sandbox também. Tá? Dev.org, enfim, onde você quiser instalar, você consegue instalar. Voltando para o PPT, deixa eu compartilhar aqui. Eu queria saber se vocês têm perguntas, mais perguntas, né, galera? Foi interagindo ali, mas se alguém tiver alguma pergunta, acho que agora é um bom momento para a gente interagir. Boa. Tentar responder as perguntas que não foram esclarecidas. O Chat2Me, você fez uma demo de captura de leads e tal para uma nuvem de sales. Eu consigo trabalhar com o Chat2Me também para criar bots de atendimento, Customer Care? Sim. O bot, você consegue... a gente tem, inclusive, bastante casos de uso de atendimento ao cliente mesmo. E um caso de uso bem interessante é o time de atendimento, eles usam um community. Eles não usam licença de sales. Então, o time de atendimento está dentro do community recebendo os inbounds ali e tratando e encerrando as conversas. E o bot, ele é totalmente feito dentro do Flow. Então, dentro do Flow, eu consigo ter lógicas ali do tipo... a gente tem um conceito aqui que eu acho que eu acabei nem mostrando, mas é um conceito de filas. Então, imagina que eu tenho uma fila de atendimento, e essa fila de atendimento eu posso ter uma fila do financeiro, eu posso ter uma fila do comercial, eu posso ter uma fila do jurídico, do pagar e receber, enfim, posso ter N filas. E, numa das etapas, eu posso falar para o pessoal com qual assunto você quer tratar, financeiro, jurídico, etc, etc. E a partir daquela seleção, eu sei para qual fila eu vou direcionar aquela pessoa. Se você lembrar aqui no começo... Pode falar. Perdão, isso tudo ele cria um caso também através da comunidade, né? O caso, ele não vai fazer automático, mas eu tenho case disso aqui também, né? Chegou uma conversa, a primeira coisa que eu faço é criar um caso. Então, através do número de telefone, eu procuro. Essa pessoa já é um lead, já é um contato, achei ela dentro da minha base, crio um contato, atrela ela, e aí eu faço essa tratativa dentro do caso. Aí eu vou usar aquela tela de registro que eu mostrei para vocês, né? Então, eu não interagiria aqui, por exemplo, eu interagiria dentro do caso que teria
essa tela aqui dentro, e aí eu falaria exatamente com aquela pessoa, porque é com ela que eu estou tratando aquele caso. Então, nesse momento, é uma possibilidade também. Essa transferência de fila, por exemplo, eu transfiro para uma fila financeira, eu transfiro o caso, eu consigo transferir a chamada também, que eu vi que você tem a transferência de chamada e tal. Sim. Uhum. E eu posso a gente tem para uma fila, rotear para uma fila e cair para um atendente financeiro, por exemplo. Sim, a gente tem duas formas de transferir que a gente configura, né? Uma forma seria a sessão. Então, o que é sessão? A sessão é, desde esse oi que o Maurício mandou até essa última conversa, elas foram tagueadas lá com uma sessão. Então, a partir do momento que eu encerrar essa conversa, eu mato aquela sessão, e se o Maurício interagir de novo, é uma nova sessão. Então, eu tenho a opção de ir lá nas configurações, né? E é um processo que geralmente a gente faz quando está configurando para o cliente o sistema de conversa dele. Então, tem clientes que eu quero que só aquela sessão, ou seja, essa conversa, seja transferida para o departamento ou para outra pessoa. Então, aqui no transferir, eu posso fazer essas duas opções. Eu posso transferir para uma fila específica, e aqui eu vou ter a fila, no caso só tem a fila de aluguel, ou eu posso transferir para um atendente específico. E aí eu posso transferir para um atendente que está online ou para todo mundo. Eu posso escrever uma mensagem para aquele atendente do tipo, Fernando, esse cara aqui falou que estava falando com você, dá continuidade de atendimento, por favor, e transfiro para o Fernando. Ou a pessoa caiu dentro do financeiro, porque ela escolheu lá financeiro, mas ela chegou aqui falando, vou processar vocês, né? Vocês não me respondem. Opa, então deixa eu passar lá para o pós-venda, porque é o problema lá, não é no financeiro. Eu transfiro para o pós-venda e falo, olha, esse cliente está reclamando aqui foi mal atendido. Então, faça a transferência lá para a fila do pós-venda. E aí, essa transferência a gente pode configurar de duas formas. Eu posso mandar só aquela sessão de conversa, e aí aquilo que foi conversado entre o primeiro oi da pessoa e a palavra final aqui vai ser transferida, ou mover todo o histórico de conversa para o atendente. A maioria acaba optando por todo o histórico, tá? Porque, às vezes, por mais que seja uma resolução de problema, né, um time ali atendendo um ticket específico, pode ser que saber o que foi conversado antes faça mais sentido do que só aquela sessão. Então, vai muito de caso a caso, mas a gente consegue atender os dois casos aqui. Eu consigo transferir tanto a sessão quanto a conversa inteira. Boa. Valeu. O Danilo perguntou aqui, né? Aproveitando do assunto de fila, tem tipo algum auto-router de fila, tipo dividir a quantidade de atendentes? Sim. Deixa eu trazer essa opção para vocês. Então, aqui dentro do Chat2Me, a gente tem o Chat2Me Queue, eu tenho essa fila, e essa fila eu posso ter formas de distribuir um contato para a pessoa que está atendendo aquela fila. Então, eu tenho horizontal, vertical e equalitário. Então, horizontal, eu vou distribuir primeiro para o João, depois para a Maria, depois para o José, volto para o João, para a Maria, para o José, e para quem está online, né? Ele sempre distribui para quem está online. O que pode acontecer é que o José não estava online, então eu pulei, peguei o João, Maria, João, Maria, João, o José ficou online, aí sim, João, Maria, José, e aí vai de novo nessa sequência horizontal. A vertical seria, se eu falar aqui, por exemplo, que minha fila, o máximo que eu posso distribuir é 9, o que ele vai fazer? Ele vai distribuir João, 9 contatos para o João, e depois 9 contatos para o José, e depois 9 contatos para a Maria. E assim que eles vão encerrando, eles vão recebendo o próximo, então de forma vertical. O equalitário, ele vai tentar manter todo mundo com 9. Então, o João está atendendo, tá? O João, o José e a Maria com 9, a Maria fechou um chamado, ela vai receber outro, né? Para ficar com o mesmo número ali. Chegou um novo. Quem que tem menos? O João. O João recebe um novo. O João ficou offline e a Maria fechou um caso, ela vai receber outro. Aí depois o outro, e assim sucessivamente. Então ele vai deixar todo mundo o mais equalitário possível. E tem uma terceira forma, uma quarta na verdade, né? Que eu poderia criar aqui uma customizada. O que é a customizada? A gente consegue aí, através do Flow, fazer essa distribuição para quem a gente quer. Então a gente já teve cenários onde
olha, a minha distribuição ela é baseada no CEP da pessoa. Então, a pessoa chegava, interagia, eu procurava a pessoa dentro do contato, via qual era o CEP dela, via qual era o atendente que atendia aquela região e mandava para aquela fila daquela região. Ou pode ser também como os grandes bancos. Né? Cheguei para fazer um contato, dei meu CPF, achei aqui na base, quem que é o dono da minha conta? Ah, é o Maurício, então transfere para o Maurício. Quem que é o dono da minha conta? Ah, é o José, transfere para o José. Tá? Outra forma que a gente já fez também, Maurício saiu de férias. O que ele vai fazer? Ele vai lá no Salesforce, tem já uma opção nativa lá de delegar, eu vou delegar para o José. Então, enquanto o Maurício estiver de fora, de férias, todo mundo vai ser transferido para o José, porque lá no delegar a gente configurou que quem vai responder agora é o José. Voltei de férias, eu vou lá e tiro essa pessoa de lá, e a partir desse momento volta a cair tudo para o Maurício, que é o dono da conta. Ah, não tem uma conta ainda, esse contato é novo. Aí eu posso simplesmente seguir uma regra de distribuição qualitária ou vertical, enfim. E para cada fila eu posso ter distribuições diferentes. Né? Então, o meu time de atendimento ao consumidor pode ser de um jeito, o meu time financeiro pode ser de outro, e assim sucessivamente. E aqui eu tenho quais são os usuários que estão em cada uma dessas filas. Né? Quem são os usuários do Chat2Me que vai atender a fila 1, fila 2, fila 3. Eu consigo configurar aqui quais são as pessoas. Então, pode ser uma, como pode ser infinitas pessoas aqui. Beleza? Reconhecimento de horário de pico em relatórios. Sim, eu tenho aqui dentro do relatório da Home, eu tenho dois tipos de relatório. O primeiro relatório seria gerencial, que é esse aqui que a gente está vendo, e eu posso ter um relatório só para o atendente, que ele vai mostrar o cenário da vida dele, né? Tipo, eu, Fernando, como é que é o meu relatório, né? Como é que minha fila de atendimento, etc. E esse gráfico aqui é o que eu mais gosto, de fato, que é o pico de mensagem, né? Então, agora a gente teve aqui um pico de mensagem, e eu consigo ver, na linha do tempo, qual o horário eu estou tendo mais disparo de recebimento de mensagens. E outros, né? Outros, tem 16 contatos únicos nesse mês, tive 9 clientes atendidos, tem o DDD de cada cliente aqui, então tem a galera do 11, 12, 15, 85, 83. De novo, como todo dado está dentro do Salesforce, é muito fácil a gente pensar num relatório, pensar num dashboard para trazer isso aqui, atendendo a sua necessidade. Né? Acho que é bem simples de resolver uma dor. Né? Então, por exemplo, quanto tempo dura um atendimento? Se a pessoa tem o costume de atendeu, encerrou, está demorando aqui, na média, 425 minutos de atendimento. Quanto tempo demora para a primeira resposta? Demora 30 minutos para ter a média, né, de primeira resposta. Então, são gráficos que a gente tem por padrão. Eu não encerrei nenhum aqui, mas a gente também tem, e aí também é configurado, né? Eu quero configurar como o meu NPS no final, né? Vai ser CSAT ou vai ser NPS, na verdade? Eu configuro e aí eu consigo ter relatórios aqui de nota de atendimento, para a pessoa variar esse atendimento, e aí, se for CSAT é uma regra, se for NPS é outra regra, a gente mantém os dois aqui para ficar claro, mas se você usasse um, só veria um deles aqui, né? ou CSAT ou NPS. O que mais que ele perguntou? Atendimento, então, tem que ter funcionários... Beleza, então o horário de pico resolve justamente para isso. Se eu tenho um pico às 11, eu sei que eu tenho que ter a galera mais presente ali às 11. Outra coisa que a gente tem também é o horário de funcionamento. E aí, dentro do Salesforce, a gente tem lá o horário de funcionamento, e dentro da fila eu consigo determinar qual é o horário de atendimento daquela fila. Então, aqui eu tenho o Business Hours, né? Eu consigo definir qual é o Business Hours desse cara aqui. Então, eu posso ter um horário de atendimento para o comercial, um horário de atendimento para o time de suporte e um para o financeiro. Né? Pode ser diferente. Cada fila vai ter o seu horário de funcionamento e a gente consegue configurar mensagens automáticas. Olha, estou fora do horário de atendimento, o horário de atendimento é de tal hora, enviou uma mensagem novamente para ser atendido. O Michael mandou, no cenário de leads, eu consigo entregar a sessão para o consultor que atendeu esse lead, contato anterior, ou obrigatoriamente eu preciso distribuir da maneira aleatória?
acho que foi um pouco daquilo que eu falei, né? Dá para a gente fazer uma distribuição customizada, e aí dessa distribuição customizada, eu jogar ele para de acordo com o owner do lead, né? Seria. Então, se o owner do lead é o João, quando ele mandar uma mensagem vai cair para o João. E aí eu consigo configurar, o João está de férias, transfere para a pessoa X. Então, dá para resolver essa dor sim. Pessoal, lendo a finalizar, nosso evento, sorteio, beleza. Vamos finalizar aqui, né, o Maurício. Fernando, tudo bem? Quais as vantagens ou melhorias ou benefícios em relação ao Omnichannel padrão do Salesforce mesmo? Não sei se perdi essa parte. Cara, eu vejo, óbvio que eu parece que eu estou querendo puxar sardinha para o meu lado, mas eu vejo que o Chat2Me tem muito mais vantagens do que o Digital hoje, em termos de funcionalidades. Então, por exemplo, acho que a experiência para o usuário ela acaba sendo mais rica no Chat2Me, de eu poder mandar um reaction, de eu poder receber um reaction, de eu poder mandar um contato, de eu poder receber um contato, de eu poder mandar uma localização, receber uma localização, algumas coisas que hoje o Digital está pendente, né? Eu achei ele mais friendly de configurar, trabalhar, principalmente o roteamento de atendimento, do que o próprio Digital e o próprio Omnichannel. O Omnichannel, para configurar, e principalmente fazer atribuição de carga, de peso, ele é bem assim, ele tem muito limitado, né? Para fazer, para poder conseguir encaminhar. Sim, concordo. O que eu gosto muito do Chat2Me, tá? Essa configuração aqui, onde você pode, basicamente, o céu limite aqui. Eu consigo configurar aqui, é um flow screen. Então, o que você consegue colocar no flow screen, você consegue colocar aqui do lado direito. Não necessariamente eu preciso ter. Deixa eu ver se eu tenho a visão ali. Tem uma conversa que tem uma visão. Deixa eu ver se eu acho. Conversation Manager. Eu não tenho aquela visão. Então, eu poderia estar atendendo dessa forma, né? Sem a conversa com detalhes, que a gente chama aqui. Mas a maioria vai querer ter esse detalhe, né? Onde, dado o cliente que eu estou falando, eu tenho aqui desde quando eu estou falando com ele, qual a média de atendimento que eu estou tendo, quantos casos ele tem aberto, quantas oportunidades eu tenho ganho, o nome da pessoa, o e-mail da pessoa. Outra coisa que a gente usa muito aqui nessa lateral o meu bot ele faz várias perguntas. Então, imagina eu, como um atendente, já ter um resumo aqui do que foi respondido pelo usuário. Eu não tenho que ficar voltando a conversa para ler qual produto ele escolheu falar, sobre qual é a dor dele, eu já tenho um resumo aqui. Então, isso é uma possibilidade. Outra coisa que eu gosto muito é aqui essas ações personalizadas, né? Então, como eu falei, enviar um sussurro é algo que um gestor vai querer mandar uma mensagem aqui. Então, essa mensagem é interna. Essa mensagem ela não vai ser enviada lá para o Maurício, ela vai ficar aqui só internamente. E aqui eu tenho o nome do Salesforce user que mandou, né? Porque não necessariamente vai ser o atendimento que está aqui. E são ações, de novo, isso aqui é um flow screen. Então, eu consigo criar um flow screen, colocar numa ação do meu botão aqui muito facilmente. Tá? É um custom metadata que eu vou lá e falo, esse é o ícone, esse é o nome e esse é o flow. Basicamente isso. Em minutos você consegue criar uma ação rápida para colocar aqui e ela vai fazer exatamente o que o seu flow quer que você faça. Então, o transferir é um flow, né? Basicamente é um flow screen. O encerrar conversa é um flow screen. O sussurro é um flow screen. Então, poderia ter um aqui, abrir caso, né? Abrir caso, eu vou clicar aqui, vou preencher algumas informações pertinentes e abrir um caso. Então, não precisei sair da conversa aqui para ir para o caso, para daí abrir um caso. Ou criar uma oportunidade. Posso ter um botão aqui, criar oportunidade, que ele vai abrir um flow screen, pedir meia dúzia de informação e criar uma oportunidade. E outros cenários que a gente não pode nem consegue imaginar, né? Que cada cliente tem a sua realidade. Então, por exemplo, eu já tive casos onde, eu quero que meu time de venda tenha uma lista de arquivos que ele sempre manda e eu quero ter na mão aqui. Então, ao invés de mandar um arquivo por aqui, porque aqui se eu for mandar um documento, eu tenho, acho que vocês não vão ver essa tela, mas ele vai abrir um pop-up aqui para mim escolher qual é o arquivo que eu quero enviar.
e a partir disso ele vai subir o arquivo para o Salesforce e enviar o arquivo para o cliente. Então, a pessoa queria que já tivesse ali, ela já tem um flyer de grama XYZ, ela queria mandar aquele flyer que ela não queria subir toda hora. Então, ela criou um flow screen, que quando ela clicava aqui em enviar flyer, abria a telinha, ela escolhia na imagem, clicava em enviar e fazia o envio daquilo. Então, aqui o céu é o limite. Eu consigo criar N ações customizadas de acordo com o seu cenário. Coisa que lá no digital acaba sendo um pouco mais difícil, mais complexo. Funcionalidades que eu acabei não mostrando. Conversas rápidas. Então, igual lá o WhatsApp Web, a gente tem o barra, e do barra eu consigo já começar aqui uma conversa rápida, fazendo um filtro, digitando. A partir do momento que eu dou o tab, ele já traz aqui para mim o texto. Outra coisa, consigo categorizar a pessoa. Tenho aqui o botão de tags, e eu tenho a tag, esse cliente é um cliente quente. Ele vai ter aqui agora a tagzinha de cliente de quente. Esse cliente é um cliente frio. Para que isso é importante? Porque depois eu quero filtrar aqui somente os clientes frios para poder interagir com eles. Ou só os clientes que são quentes para interagir com eles. Ou os dois, né? Então eu posso vir aqui e falar, eu quero tanto os frios quanto os quentes. Tá? Então são formas de diferenciar, né? De você diferenciar aquele seu cliente. E eu já consigo, inclusive, lá na fila... Cadê minha fila? Aqui. Lá na fila, eu já consigo deixar uma tag padrão. Ou seja, a pessoa já chega aqui, vamos supor que eu tenho uma pessoa que quer cancelamento. Ela quer cancelamento, eu quero já colocar ela lá em cima. Eu tenho essa configuração de prioridade. Prioridade é uma escala que eu coloco, ela vai de 0 a infinito. Então, se eu colocar que ela tem uma prioridade 10, ela vai ir na frente de todo mundo. Se eu tenho 5 pessoas na fila, mas chegou uma pessoa que entrou nessa fila de alta prioridade, eu posso furar a fila e jogar ela direto para um atendente, porque ela está querendo cancelar. Então, quanto mais rápido eu atender ela, melhor. E eu já posso colocar uma tag aqui, ó, querendo cancelar, para quando cair aqui na conversa com a pessoa, já vim aqui, ó, querendo cancelar. Dá atenção para esse cara, porque o cara está querendo cancelar. É importante frisar isso, né? Tipo, bater o olho e já saber que tem alguma coisa errada. Então, são formas de você trabalhar com recursos que acho que lá dentro do digital a gente nem conseguiria ter, né? Uma tagzinha, por exemplo. Talvez algo muito customizado, mas eu não consigo nem imaginar como que a gente faria isso lá no digital. Não vi isso no digital ainda. Bom, quantos dados sensíveis com a proteção? Os dados, eles só estão dentro do Salesforce. Os dados, eles não estão fora do Salesforce, né? Então, por isso que a primeira mensagem a gente manda a pessoa dizendo ali que ela concorda com o LGPD, que ela concordou em iniciar a conversa, etc. E o dado sensível está dentro do Salesforce. Então, aí cabe ao regra de compartilhamento, a quem pode atender qual fila e há quanto tempo o dado vai ficar dentro do Salesforce para poder, no caso de fornecimento via conversa. Não entendi, acho que é a sua pergunta então, Roberto. Você consegue elaborar um pouco mais ela para mim? Roberto, se você quiser, você pode abrir o microfone e isso. fazer a pergunta. Boa noite. Boa noite, gente. Não, é que em alguns casos, quando você está ali interagindo com o cliente, por exemplo, tem uma necessidade de confirmação de dados. Um CPF, um endereço, um e-mail, um nome, parcial ou total. Aí, nesse caso, tudo bem, você tem o dado ali dentro da plataforma, mas agora você tem um input, né, dentro da conversa. E aí, como é que fica ele sofre algum tipo de mascaramento, entra dentro fica dentro da própria camada de proteção da plataforma, porque está embedado lá? Como é que fica isso? O que eu faria nesse caso hoje, quando a gente responde o NPS, então, se eu encerrar uma dessas conversas aqui, ele vai automaticamente mandar para a pessoa um NPS. Olha, eu avalia aqui de 1 a 5, como que você achou que foi esse atendimento? E a pessoa vai responder isso. Quando ela responder, eu vou pegar a resposta dela, vou gravar num outro lugar que o usuário que está ali na conversa não vai ter acesso, e aquela mensagem que ela mandou, aqueles 5 que ela mandou, eu tiro fora, né? E falo nota recebida. Então, o que eu vou ler aqui
vai ser nota recebida. Então, eu, como um gestor que consigo vir aqui, ver quem está lá no bot, ou ver quem está conversando com outra pessoa, eu não vou ter acesso àquele NPS, porque ele foi removido. No caso de dados sensíveis, vamos supor que eu queira que o CPF seja exibido algo como 303.xxx.xxx, traço 71, por exemplo, né? Se eu quisesse exibir dessa forma aqui, eu conseguiria, numa das etapas do bot, dizer que eu estou esperando o CPF. Quando chegar aquela resposta, eu pegar esse dado, colocar num campo criptografado e, na conversa em si, mascarar, remover o que eu não quero. Tá? Então, é uma forma da gente manter esse dado aqui seguro, protegido com criptografia Salesforce, e só quem tem permissão naquele campo, e aqui na conversa, remover o dado sensível. Então, seria uma possibilidade. Outra possibilidade que daria para fazer, esses dados sensíveis, eu nem trazer para o atendente. Então, vamos supor que na etapa do bot, eu sei que é uma pergunta sensível. Então, eu estou na etapa de perguntar seu CPF. Eu sei que a próxima resposta vai ser um CPF. Eu já marco ela quando ela chegar como sendo uma conversa sensível. Quando eu for fazer a transferência do bot para o atendente, eu já posso falar, ó, leva tudo menos as conversas sensíveis. E aí eu já ignoraria essas mensagens que são sensíveis. Então, são N formas que daria para a gente trabalhar aqui. Tá, perfeito. Valeu, obrigado. Imagina, à disposição. Mais alguma dúvida, pessoal? Ou podemos partir para a cereja do bolo? A questão dos números do WhatsApp tem risco de bloqueio pela Meta com essa solução também? Não, porque aqui a gente usa a API oficial da Meta, né? Então, não é um QR Code que você vai ler para liberar o WhatsApp Web e sair usando o WhatsApp Web. Então, o risco de bloqueio que você tem seria: comprei uma lista de telefones, tenho aqui 5.000 telefones e vou fazer um disparo dessa campanha aqui, e desses 5.000, 4.900 vai bloquear você. A sua reputação lá na Meta vai cair. Dentro da Meta a gente consegue ver o nosso tier e a nossa reputação, ela vai cair, e muito provavelmente você corre o risco de ser bloqueado porque você está fazendo mau uso da solução do WhatsApp. Tá? Então isso não vai... Também é bem usado o Marketing Cloud, né? Que já tem todo esse guarda-reio aí de proteção, de spam, essas coisas também, né? Mas no Marketing Cloud corre o mesmo risco, né? Corre o mesmo risco, sim. Porque se eu pegar uma lista que eu não conheço, uma lista fria, que eu até falei no começo, se eu pego uma lista fria e faço um disparo pelo Marketing Cloud, é o mesmo risco. O Marketing é exatamente o mesmo. Se eu não tenho uma lista de opt-in, ele nem dispara a mensagem para aquele contato. Mas assim, daria para a gente forçar ali de algumas formas e o risco é o mesmo, né? Eu acho que o risco aqui é mais de você não ter uma lista confiável do que você ser barrado por estar fazendo mau uso, né? Porque não vai ser uma solução do tipo: o meu número está escaneado num QR Code da vida, eu estou usando uma API não oficial, e aí com o risco de ser bloqueado. No caso aqui a gente usa API oficial, então você não tem o risco desse tipo de bloqueio. Você teria o risco de bloqueio se você começar a disparar muitas campanhas, essas campanhas todas frias, e aí você vai ter um risco. Aí esse risco é inerente para a solução. Tá? Não tem como a gente fugir dele. Pessoal, como prometido, vou deixar esse QR Code aqui para você interagir. Aí, aqui você vai interagir com o bot da Soulblocks. E já vai vir a mensagem pronta, quando você vai enviar, e você vai receber um PDF dentro do seu WhatsApp mesmo, com o nosso e-book de boas práticas para disparo de campanha. Tá? Então, se você quer entender um pouco melhor ali da campanha e não ser bloqueado, Marcelo, acho que vale dar uma olhadinha nesse PDF aí, que a gente tem algumas boas práticas lá. Beleza? E do meu lado, acho que a gente está encerrado, a menos que alguém tenha mais alguma pergunta específica. Boa. Você tem usado o que hoje, Leandro, para a solução WhatsApp? Digital? Digital. Nos projetos que eu passei, foi com Digital.
Vi também algumas outras soluções, mas a maioria dos projetos que eu passei foi tudo com digital. Vou preparar, gente, aqui o sorteio do voucher. É só para quem ficou até o final? Para quem fez check-in. Os caras estão dando tá dando muita moleza. Mas, na verdade... e assim, o sorteio também, a gente lembrar que por regra da comunidade, quem já foi sorteado no passado, ele não pode ser sorteado dessa vez, tá? Tem que excluir. Passar para o próximo amiguinho, né? Até justo, né? Porque senão fica só uma pessoa sendo beneficiada. O ideal, como comunidade, o ideal é que mais de uma pessoa seja beneficiada, né? Não somente uma pessoa. Pelo menos tira essa impressão de manipulação, né? Sim. Vamos lá, vou preparar aqui. Deixa eu só colocar esse link do QR Code no chat para quem tiver pelo telefone. E aí eu já tiro a minha tela para você poder compartilhar. Pode ser? Claro. Eu estou preparando aqui, por isso que eu não compartilhei ainda. Tá. Bom, de qualquer forma, acho que eu já vou tirar aqui. E aí eu já pego o linkzinho. Eu coloquei o link aqui, é o mesmo do QR Code. Se você clicar nesse link, interagir pelo seu celular aí, quem tiver pelo celular, já vai trazer o texto padrão, só enviar e você recebe o PDF. Se alguém tiver com qualquer problema, dificuldade, pode me dar um toque aí. Vou lá, vou compartilhar minha tela agora. Maravilha, vamos lá. Bom, gente, vocês estão conseguindo ver? Essa aqui é a lista das pessoas que participaram, que fizeram o check-in, tá? Nosso amigo Dirceu foi o sorteado da última sessão. Então, vamos lá. Retirado. Copiando os nomes. Tirando o anúncio. Vamos sortear uma pessoa da lista abaixo. Ok. Vitor Garcia. Cara, não sei se você está aqui ou não, mas depois entre em contato comigo ou com o Maurício via LinkedIn para a gente pegar só a informação aí, para a gente solicitar o voucher lá para a comunidade e enviar para você. Tá bom? Gente, eu vou parar a gravação.